Bem, meus amados irmãos, é sempre para mim um privilégio poder retornar à Igreja Luz Brasileira. O privilégio é tão grande que eu já não sou nem mais considerado um visitante. E eu também já não considero essa igreja como uma outra igreja, mas uma extensão da igreja a qual nós frequentamos também. É uma honra para mim, um privilégio, poder ser um porta-voz da mensagem do Senhor nesta manhã. Por isso eu agradeço a Deus em primeiro lugar, por esse privilégio incomparável. Agradeço também ao pastor Denison por nos franquear essa oportunidade de partilharmos a palavra do Senhor com o seu povo aqui. E quero agradecer a cada um de vocês que certamente se encontra unido em oração, não apenas nesse momento, mas ao longo desse dia, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Já falou conosco na escola sabatina, falou conosco através dos louvores que nós entoamos, falou conosco quando nós dobramos os nossos joelhos e, acima de tudo, os nossos corações na oração intercessória. Continuará falando ao longo do dia e certamente falará conosco nesse momento para a honra e para a glória do Senhor. Hoje nós vamos falar aqui nessa programação, e eu também quero saudar aqueles, eu não tenho esse hábito, porque onde eu prego não há transmissão online ao vivo, mas eu quero também saudar aqueles que nos acompanham pela internet, desejando também que eles sejam abençoados rica e abundantemente pela palavra do Senhor que aqui será ministrada. Nós vamos falar hoje sobre as dimensões da integridade cristã. Nós somos pessoas, conforme nós lemos nos versículos para a nossa meditação, somos pessoas criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. E quando e como Deus nos criou, Ele colocou em cada um de nós dimensões que formam o nosso ser, dimensões que formam a nossa pessoa. E quando nós desprezamos o desenvolvimento ou a maturação de uma dessas dimensões, nós arrumamos problemas. É triste dizer que muitas vezes na igreja do Senhor, nós priorizamos uma dimensão ou algumas dimensões em detrimento das demais. Mas o Senhor quer que nós nos desenvolvamos por completo. Ele quer fazer de nós pessoas íntegras, pessoas inteiras, pessoas completas para a sua honra e para a sua glória. Deus criou, volto a repetir, o ser humano com essas dimensões e Ele nos trata, nós veremos isso, ao longo da história humana, Ele nos trata dentro dessas dimensões. E ao final da nossa mensagem, nós veremos alguns exemplos coletivos e pessoais de como Deus trata cada ser humano dentro dessas dimensões. Eu quero ler um outro versículo para a nossa meditação também, muito conhecido de todos nós, que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 1. Versículo que muitos sabem de cor. Jó 1, versículo 1, um dos versículos que eu mais admiro na palavra do Senhor. Jó 1, versículo 1, continuando, complementando a leitura que foi feita de Gênesis 1, de 26 a 28. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Este era Jó. A primeira dimensão que nós queremos mencionar aqui é a dimensão biológica, ou a dimensão da vida. Se nós estamos aqui é porque estamos vivos. Jesus, quando veio a este mundo, notem que Jesus não apareceu aqui como adulto. Jesus, ele cumpriu o ciclo vital. E o ciclo vital faz parte da dimensão da vida. Jesus nasceu, Jesus cresceu, se desenvolveu e morreu, precocemente, mas morreu. E graças a Deus, para a nossa salvação, Ele ressuscitou.
Como seres humanos, e dentro da dimensão biológica, nós somos limitados a tempo, espaço e circunstância. Todos nós temos essa limitação. Somos limitados pelo tempo. Exemplo, dentro da dimensão biológica, levamos quantos meses para... A gestação humana leva quantos meses? 9 meses. Isso é uma limitação. 9 meses para nascer. Cerca de 1 ano para aprender a falar mamãe, papai e dar os primeiros passinhos. Cerca de 12 a 15 anos para entender que o papai e a mamãe não são aqueles super-heróis infalíveis que eles achavam, que tudo podiam, verdadeiros todo-poderosos. Cerca de 21 anos para ter uma certa maturidade. 30 anos para amadurecer. 30 anos para amadurecer. Meus queridos, se você fez 30 anos, tem 30 anos, ou passou dos 30 anos e não amadureceu, eu tenho uma má notícia para você. Você só irá acumular experiência, mas amadurecer não mais. Não mais amadurecerá. Salvador, por que você ficou tão eufórico aí? Está rindo demais? Isso lhe diz algo? Ele está apontando ali para a nossa viga, tá certo. A partir dos 30 anos, é só acúmulo de experiência. E quando o ser humano pensa que sabe muito, eu tenho muita experiência, está na hora de descansar. Esse é o ciclo vital do ser humano. E Deus criou essa dimensão, a dimensão biológica para o ser humano. Dentro da dimensão biológica, nós temos necessidades fisiológicas. Temos necessidades fisiológicas. Temos uma necessidade... Eu sei que hoje, pastor, é um dia de jejum, mas eu tenho que mencionar essa necessidade. Uma necessidade de nos alimentarmos. É uma necessidade fisiológica. Temos necessidade de beber. Temos as necessidades orgânicas. Temos necessidade de descanso. Você trabalha igual uma máquina? Você tem uma necessidade dada por Deus ao seu organismo, que é uma necessidade de descansar. Temos uma necessidade de recreação. Nós não temos apenas uma necessidade de trabalhar. Trabalhar é uma necessidade dentro de uma dimensão que nós vamos mencionar. Mas não é só trabalho. Tem de haver descanso, até para você restaurar-se e ter forças para o trabalho. E tem que ter a recreação. O que é a recreação? É o desfrutar do seu trabalho. Eclesiastes diz, olha, você que trabalhou, coma, beba, descanse, recreie-se, desfrute do seu trabalho. Isso faz parte da dimensão biológica. Portanto, quer comais, quer bebais, necessidade biológica, ou façais qualquer outra coisa, tudo para a honra de Deus. Honra e glória de Deus. Deus me deu essa dimensão e eu tenho que cuidar dela. João, vocês conhecem o versículo, inspirado por Deus, ele saudou seu amigo Gaio e desejou a Gaio o quê? Saúde. Dimensão biológica. Jesus crescia em sabedoria, mas também crescia em estatura. Dimensão biológica. Não existe integridade em detrimento da dimensão biológica. Mas nós também temos uma outra dimensão. Além da dimensão biológica ou dimensão da vida, nós temos a dimensão pessoal, ou psicológica, ou emocional. E esta é de uma grande importância. Dentro da dimensão psicológica, nós precisamos aqui aclarar alguns conceitos. Primeiro, o conceito de indivíduo. Todos nós somos indivíduos. Todos nós somos pessoas. Criou, pois, Deus o homem, a pessoa humana, o ser humano, o indivíduo humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Por que você é um indivíduo e eu sou um indivíduo? Porque nós somos incomparáveis. Nós somos únicos. Nós somos inigualáveis. Nós somos insubstituíveis.
Existe um ditado mentiroso que diz o seguinte: de insubstituíveis o cemitério está cheio. É um ditado brasileiro. Alguns conhecem, alguns relembram. De insubstituíveis o cemitério está cheio. Irmãos, você é insubstituível. O que eu faço, alguém pode até fazer melhor do que eu, mas ninguém nunca fará como eu. Eu sou único. Eu sou inigualável. Você é inigualável. E esse conceito de individualidade, ele tem que estar muito bem arraigado, e ele é um conceito formatado por Deus dentro da dimensão mental, psicológica ou emocional. Quantas pessoas estão doentes do ponto de vista emocional porque não têm esse senso da sua individualidade, do seu valor? Deus me trata como pessoa. Deus me trata pelo nome. Por que as genealogias estão na palavra de Deus? Você lê ali a genealogia e há uma tendência a querer pular a genealogia, porque Deus é um Deus pessoal. Deus me chama pelo meu nome. Deus me trata de forma individual. Deus me trata de forma individual. Esse é um conceito da dimensão psicológica, conceito de indivíduo. Único, insubstituível, incomparável, inigualável. Você é assim. E há o conceito da autoestima. A autoestima é como o indivíduo se vê em relação ao meio. Como é que você se vê em relação ao meio? Como é que você se vê? Dentro desse conceito de autoestima, eu gosto muito de um versículo de Jesus. Vamos ler, por favor, São Mateus 6. São Mateus 6, 22 e 23. Irmãos, esses dois versículos são formidáveis. São Mateus 6, 22 e 23. Que lições maravilhosas Jesus deu nessa dimensão, na dimensão emocional. Mateus 6, 22 e 23. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Como é que você se vê? Como é que você vê o mundo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como você se vê? Eu sou um zero à esquerda, eu sou um inútil, eu sou um fracassado, todo o teu corpo estará em trevas. Como você vê as pessoas? Por isso que Deus disse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Dimensão emocional. Dado esses dois conceitos, o conceito de individualidade e o conceito de autoestima, nós formamos a nossa autoconfiança. Autoconfiança é a ideia que eu tenho dos meus valores, dos meus talentos, do meu potencial, do meu propósito. Lamento dizer que Deus muitas vezes não age em algumas pessoas porque essas pessoas não têm autoconfiança. Elas dizem não ao chamado de Deus. Isso foi evidente lá no Êxodo, quando Moisés chegou para Deus: Senhor, e agora, aqui? O que Deus disse? Diga ao povo que marche. É autoconfiança. Diga ao povo que marche. Irmãos, se você não acreditar em você, nada pode acontecer. Você tem que acreditar em você, porque você é único, incomparável, você tem muito valor, um valor infinito aos olhos de Deus, e Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você. Autoconfiança. A autoconfiança tem a ver com a maneira como eu me enxergo os outros.
Um exemplo de autoconfiança, Davi. Davi foi um gigante nessa dimensão emocional. Davi via o que os outros não viam. Porque Deus viu em Davi aquilo que também as pessoas não viam. Tem até uma música que diz, as pessoas viam em Davi o quê? Um pastor, um pastorzinho. E Deus via um grande herói, um grande rei de Israel. Diante de Golias, todo o povo de Israel, a começar de Saul, todos eles viam quem em Golias? Viam um gigante invencível. Olha só, irmãos, olha como Davi era especial. Como esse homem, não é à toa que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Todos viam em Davi um gigante. Em Golias um gigante. Os filisteus viam em Golias um gigante. E agora Davi está passando por ali, vê aquele homem, ouve os impropérios de Golias. Davi aponta para ele e diz: quem é esse filisteu incircunciso que desafia o exército de Deus vivo? Sabe o que Davi quis dizer com isso? Quem é esse homem que não tem pacto com Deus e vem desafiar o nosso Deus? Eu tenho pacto com Deus e ele não tem. Irmãos, isso é uma lição para nós. Quantas vezes nós vemos pessoas que não têm pacto com Deus e são mais alegres, e são mais felizes, e são mais confiantes do que aqueles que têm pacto com Deus? Eu não entendo isso. Você consegue entender isso, Diniel? Eu não entendo isso. Irmão, sou feliz com Jesus. Vocês sabem quem foi o compositor desse hino? Tinha acabado de perder as suas filhas e a sua mulher numa viagem da América para a Inglaterra. O navio afundou. E ele compôs esse hino. Sou feliz com Jesus. Eu noto o semblante de algumas pessoas cantando esse hino. E se tivesse um ímpio passando por aqui, ele pensaria o seguinte: se é para ser feliz igual a ele, eu nunca vou entrar nessa igreja. Essa é a realidade. Dimensão pessoal. Dimensão pessoal. Autoestima, felicidade. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria é uma prova. O fruto é uma prova. Qual é a prova definitivamente de que uma mangueira é uma mangueira? A manga. É a prova. Acabou. A manga é mangueira. Ponto final. A alegria é um fruto do Espírito Santo. É uma prova de que alguém tem o Espírito Santo. Ele é alegre, ele tem o Espírito Santo. Davi disse, ele não tem pacto com Deus. Eu tenho. Ele não tem. E Davi enxergou o que os outros não enxergaram. Quem é esse filisteu incircunciso? Quer dizer, não tem pacto com Deus e eu tenho. Por isso eu sou mais gigante do que ele. Temos que ter essa visão. Temos que ter essa visão do nosso valor. Quem eu sou? Eu sou lavado, eu sou comprado, eu sou remido, eu sou escolhido e eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Esse é o nosso valor. Eu quero ver alguém aqui ter autoestima baixa. Poderá até ficar deprimido se a sua serotonina e noradrenalina cair, né, doutora? Aí ele vai ficar deprimido, é razão fisiológica, é outra coisa. Mas não por autoestima. Que isso? Eu valho muito. Eu sou inigualável. Eu sou insubstituível. Eu sou filho do rei. Eu sou amigo do rei. Por isso que o rei do universo diz, eu te chamo pelo nome. Eu tenho tanta intimidade contigo que eu te chamo pelo nome. Não há razão para baixa autoestima. Autorrealização. Você tem sonhos? Vou fazer um teste aqui de sobrevivência. Quantos aqui têm sonhos? Ih, gente, estou falando com morto aqui? Quantos aqui têm sonhos? Quem não tem sonho está morto. Amém? Glória a Deus por isso. Todos nós temos sonhos, temos ideais. Eu não sei quem seriam aqui os mais jovens dessa igreja. Se seria a irmã Aurelina, o jovem. A senhora tem que idade? Já está indo para os 89. Quem dá mais? Tem leilão. Quem dá mais? É a senhora mesmo. 89. Abraão foi chamado com 75 anos. Moisés começou o seu ministério de libertação com 80 anos. Caleb,
disse o seguinte: olha, eu tenho 80 anos, mas eu sou tão jovem quanto há 40 anos atrás. Irmãos, envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. Envelhecer é inevitável, ficar velho. Tem gente com 40 anos que é velho, não é verdade? Ei, 40 anos, está todo, não é, pastor? Está todo mocorongo. Não, envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. Chamado de Deus. Você está aqui porque você tem muito a realizar ainda. Todos nós temos o que realizarmos para a honra e glória de Deus. No dia em que não tivermos mais o que realizar, Deus irá fazer com que nós descansemos. Dimensão pessoal. Deus me considera tanto quanto uma pessoa, que os maiores sermões de Jesus foram dirigidos a quem? A uma pessoa. O verso áureo da Bíblia, João 3,16, ele foi dito por Jesus em que contexto? No contexto de um sermão. Para quem? Para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sermão de Jesus pessoal, direto a Nicodemos. Verso áureo da Bíblia. Enquanto que a mensagem áurea do diabo, nessa dimensão pessoal, é: você não tem valor, você é um fracassado, você não vale nada, você não presta, você é vil, você é pecador, você é um lixo. Ao contrário da mensagem do nosso Deus. Terceira dimensão, dimensão social. Dimensão social. Então, nós temos uma dimensão biológica ou da vida, temos uma dimensão pessoal, emocional, temos uma dimensão social. O ser humano é um ser eminentemente social. Ele é o ser mais ignorante ao nascer para se tornar o mais sábio, mais inteligente quando se desenvolve. E isso se deve às relações sociais. Pega uma criança, deixa essa criança isolada, dando apenas a ela comida, água, algo para beber, e nós teremos o quê? Isso aí, um monstro. Um monstro. O ser humano, ele é um ser social. Uma das definições de saúde mental, irmão, não vamos julgar ninguém, mas uma das definições de saúde mental é a capacidade de construir relacionamentos profundos e duradouros. Quem não tem essa capacidade, alguma coisa está errada. Não vamos julgar porque a gente sempre pensa alguém: ih, fulano então é doido. Não é bem assim. Há todo um conjunto. Saúde mental é a capacidade de construir relacionamentos profundos e duradouros. Dentro dessa dimensão, não podemos nos esquecer de um conceito, o conceito de papel social. E aqui vem uma coisa que nós não podemos nos embolar aqui. Eu gosto muito do Salmo 1, quando ele diz: o justo dá o fruto certo na estação certa. Quer dizer, ele age certo na hora certa, fala certo na hora certa. Tem gente que fala uma coisa brilhante na hora errada, e aí fica errado. Papel social. Todos nós aqui temos o nosso papel, temos vários papéis sociais. Exemplo: Otiniel para Suelane é marido, é um papel social dele. Suelane para Otiniel não é a doutora Suelane, é a esposa. O pastor Denis para os filhos não é o pastor. Ô pastor, o filho dele chega para ele: pastor? Não, é pai. Eu para Joselito e Neide sou filho. Eu para Tiago sou pai. Eu para Marta sou esposo. São papéis sociais diferentes. Nós não podemos embolar isso. Ontem mesmo à noite eu estava falando com um amigo, até de uma outra denominação, quase que eu falei para ele: feliz sábado. Ele poderia entender isso até como um deboche. Porque nós somos adventistas. Isso é um papel social, sabia? Ser adventista é um papel social. Aí eu não vou chegar para alguém que não é adventista, sexta-feira à noite: oh, feliz sábado. A pessoa não vai entender nada. Não, papel social, gente, olha, isso causa problemas, hein? Isso causa alguns problemas. Numa ocasião, lá no consultório, isso tem alguns anos, não sei nem se eu contei isso para a Marta, chegou alguém, nós atendemos por ordem de chegada. Marcar horário com brasileiro, vocês sabem que é um problema sério, né? Nem por ordem de chegada. E chegou um senhor, a secretária falou: ó, tem 5 pessoas na sua frente. E ele, mas não queria esperar, né? Mas não sei o quê, começou a dar desculpa, e até que ele tirou
papel social. Olha só, o doutor é adventista? Eu também sou adventista. Mas o senhor quer dizer, então, que o senhor quer passar na frente porque o senhor é adventista? E a secretária não era adventista. Agora, graças a Deus, ela está começando, inclusive, a frequentar, graças ao trabalho da TV Novo Tempo, que vocês sabem que tem sido brilhante no país, no Brasil, maravilhoso. Ela está começando a frequentar a igreja. E ela falou, olha, o doutor não dá preferência por conta de ser adventista ou não. Mas eu vou falar com ele. Ela não era adventista, era uma evangélica afastada, e ela chega para mim, doutor, tem um senhor aí que diz que é da sua igreja, ele não era nem da igreja que eu frequento, adventista, e ele quer passar na frente de todo mundo. Eu quero saber se o senhor autoriza eu passar todo adventista na frente de todo mundo. Ainda debochou. Eu falei, você diz para ele o seguinte, que por ele ser da minha igreja, ele tem que ter uma consideração maior a mim e às pessoas. Ou ele espera ver dele, ou ele pode ir embora. Ele preferiu ir embora, e foi embora. Não tem ideia de papel social. Não tem ideia de papel social. Nós vimos em Romanos 13, a quem honra, honra. A quem honra, honra. Então, eu vou chegar lá no escritório do Enivaldo. Oh, Enivaldo está aí? Ali ele é o contador. Aliás, até o pastor disse bem, ele se esqueceu do meu nome porque eu não faço imposto de renda com ele, né? Te pego na curva, hein, rapaz? Não, papel social. Então, nós temos irmãos nossos da igreja, que são pessoas de autoridade, e nós não vamos chegar. Eu tenho um irmão, meu irmão é tenente da aeronáutica. Se eu chegar no quartel dele, eu vou falar, onde eu encontro o tenente Marcelo? Não vou chegar, o Marcelo, onde que o Marcelo está? Onde que eu encontro o Marcelo? É papel social, queridos. Dimensão social. Nós temos essa dimensão. Um dos papéis sociais mais importantes para o ser humano é a sua profissão. O que ele faz? Ali os jovens, o que vocês querem fazer no futuro? Vocês têm uma profissão atualmente, os jovens e adolescentes, é ser estudante. Estudem bem. Essa é a profissão, tem que ter excelência na profissão. Eu falo para meu filho, a sua profissão é ser estudante. Então tem que desempenhar da melhor forma possível. Você tem uma profissão. Eu estou tendo dificuldade em arrumar trabalho. Olha que eu sou um bom pedreiro. Eu sou uma boa babysitter. Eu sou uma boa faxineira. É por isso que você não arruma. Não há mais lugar para o bom. Existe lugar para o excelente. Excelente. Bom, excelente. Daniel tinha o espírito da excelência. Por isso que Daniel foi autoridade de Nabucodonosor até Dario. Ele tinha excelência. O Espírito Santo dá ao ser humano excelência. Você faz as coisas por fazer? Ou faz com excelência? Fazemos de qualquer maneira? Que papel social você tem? E sendo um cristão, não se esqueça que antes de qualquer coisa você é um cristão. Querido, se você fizer o que você tem que fazer bem feito, as pessoas não vão se lembrar muito que você é cristão. Mas se você tiver que fazer o que você tem que fazer mal feito, elas vão virar as costas e vai dizer assim, isso é porque é um cristão, hein? Isso é porque é um médico cristão. Isso é porque é um pedreiro cristão. Isso é porque é uma faxineira cristã. Isso é porque é um bombeiro cristão. Vão dizer isso. E nós vamos trazer vergonha e desonra para o nome de Jesus. Domine dentro da profissão o conhecimento. Conhecimento. Irmãos, o conhecimento ele se adquire nos livros. Impressionante. O Tiniel está até conversando com o Tiniel. Eu venho aqui desde 2000, 14 anos. Eu lembro que eu entrava no metrô, estava todo mundo, uma boa parte, né, com um livrinho. Hoje em dia está todo mundo no smartphone ou no tablet e dane-se leitura. Eu vim agora no avião, a única pessoa que eu vi lendo era eu. Minha esposa também, né, claro. Senão eu vou ter problema, você também estava lendo. O resto era ali na telinha, que é um computador também. E, queridos, cadê a leitura? Cadê a leitura? O senso de opinião ele é formado pela leitura. Leitura. Precisamos ler.
Jovens, leiam, leiam bastante. É através da leitura que vem um verdadeiro conhecimento. Vencerá nesses dias quem domina o conhecimento, quem domina a comunicação. Comunicação. Como nós estamos nos comunicando? Um aviso aqui às crianças dessa igreja, aos jovens dessa igreja. Vocês são privilegiados. Lá no Brasil eu falo isso, mas de uma forma um pouco diferente. Aqui vocês têm obrigação de dominar pelo menos duas línguas, 2 idiomas. O inglês e o português também. Tem que dominar. Se puder dominar outro, gostei ali da música. Espanhol, inglês e português, está certo. Queridos, não pense assim, eu vivo aqui, a língua dos meus pais. É aquilo, né? Chegou 12 anos, já acha que o pai não sabe mais nada, né? 14 anos, acha que o pai não sabe mais nada, né? Mãe, eu vou querer saber da língua dos meus pais. Esse domínio vai abrir porta para vocês. Ou vai fechar, se não dominar no futuro. Vocês sabem aqui de histórias. Vocês sabem de mais histórias do que eu. Vou contar apenas uma. De uma paciente minha no Brasil. Dona Tereza, tem 80 anos. A filha, na época da Varig, imigrou aqui para os Estados Unidos. E ela tem um filho de 26 anos. E ela falou para mim, doutor, meu neto se formou em engenharia nos Estados Unidos, nasceu aqui. E aplicou para uma grande multinacional. Um dos critérios, engenheiro, além do inglês, é claro, teria que falar o idioma na qual a multinacional tivesse uma filial. E ele falava com fluência, foi testado em português, ele ganhou o emprego. Pais, eu não quero que meus filhos aprendam a minha língua tupiniquim. Não feche a porta para o teu filho no futuro, não. Aliás, eu quero dizer um conselho aqui para nós, eu me incluo pais. Grave só essas 2 frases. Quer facilitar a vida do teu filho amanhã? Dificulte hoje. Quer dificultar a vida do teu filho amanhã? Facilite hoje. Só isso. Quer dificultar a vida do teu filho amanhã? Beleza, quer dificultar mesmo. Facilita a vida dele hoje. Quer facilitar a vida do teu filho amanhã? Dificulta hoje. Essa é a realidade. Esta é a realidade, queridos. Mundo social, dimensão social. Eu tenho essa dimensão. Estava ali um pensamento ali atrás, bonito ali, né? Que sozinhos fazemos muito pouco e juntos fazemos muitíssimo. Parece que era isso, né? Tem um pensamento ali, um cartaz. Isso é verdade. Mundo social, dimensão social. Jesus só estava isolado quando ia orar. Já repararam isso? Ele estava sempre acompanhado. Sempre acompanhado. Jesus sabia interagir com as pessoas. Jesus interagia até com os contrários. Um ser social por excelência, Jesus. Primeiro milagre de Jesus, vocês sabem, foi aonde? Na festa mais social de todas, o casamento. Jesus era um ser social. Tem muita gente que acha que ser cristão é ser antissocial. Quando Jesus ele era um ser tão social, quando Judas foi identificar Jesus, o que Judas usou? Um beijo, foi lá e deu um beijo. Tem cristão que você vai cumprimentar, ele já parou? Não dá beijo, não, isso é pecado, abraçar, beijar. Pecado está aqui, é maldade. Irmãos, eu posso estar distante e ter maldade no meu coração, ter um coração podre. Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. Jesus era um ser social. Beijava, abraçava. Como nós tratamos as pessoas? Relacionamento social. Nós tratamos todo mundo igual? Você trata, não precisa responder não, você trata todo mundo igual? Eu gosto de ver alguns cristãos, né? Por isso que Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu trato todo mundo igual. Você trata quem é fiel a você do mesmo jeito que trata quem é infiel. Você trata quem é leal a você do mesmo jeito que você trata quem é desleal a você. Mas Deus trata todo mundo igual, em termos de salvação, em termos de pilares do seu caráter. Deus é amor, então Ele trata todo mundo com amor. Deus é bom, Ele trata todo mundo com bondade. Deus é misericordioso, Ele trata todo mundo com misericórdia. São os pilares do seu caráter.
Mas em termos de bênçãos e favorecimentos, não. Vamos lá? Moisés. Miriam e Arão se rebelam contra Moisés. O que Deus diz? Olha só, quando tem um profeta, eu falo com esse profeta por meio de sonhos e visões. Mas Moisés é o quê? Moisés é diferente. Moisés eu falo com ele como? Face a face. Deus trata diferente ou não trata? Trata diferente. Trata diferente. Às vezes eu confesso que eu já fiquei surpreso. Poxa, mas na igreja tem ali aquele grupinho que tem mais afinidade. Queridos, existem as afinidades. Eu posso ter uma afinidade maior com o Salvador Erite. O que eu não posso é por ter uma afinidade maior com o Salvador Erite, quando eu passo pelo Rogério, eu não falo com o Rogério. Aí não. Quando eu passo pelo Thompson, eu não falo com o Thompson, porque eu tenho afinidade com ele. Não, não é isso. Os jovens vão ter uma maior afinidade entre os jovens, mas não podem passar pelo ancião e não cumprimentar o ancião. O idoso também, quando passa pelo jovem, pela criança, não pode deixar de cumprimentar. Aí está errado. Jesus tinha 5 níveis, eu identifico pelo menos 5 níveis de relacionamento de Jesus. Jesus lidava com as multidões. A palavra de Deus diz que com as multidões ele falava como? Por parábolas. Com os discípulos ele falava diferente. Então ele tratava diferente. Jesus tinha os seus discípulos. Pegadinha. Quantos discípulos Jesus tinha? Alguns. Numa ocasião ele comissionou 70. Então ele tinha alguns discípulos. Olha só o nível de relacionamento. Ele lidava com as multidões. Ele lidava com os discípulos. Dentre os discípulos, ele tinha quantos em especial? 12, isso, 12. Dos 12, quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele barrou 9. Não, 9 não, eu quero 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. E dos 3 ele tinha um que era o discípulo amado, que era quem? Jesus trata todo mundo igual? Jesus trata todo mundo igual? Não. Não, queridos. Não. Existem proximidades. Existem afinidades. Existe reconhecimento. Heróis da fé têm apelidos que não são dados a todos. Amigo de Deus. Quem foi o amigo de Deus? Abraão. Quem foi o querido de Deus? Davi. E assim vai. Existem diferenças. Você trata todo mundo igual? Tratava até aqui. Mas temos que reconhecer as diferenças que as pessoas possuem. Notem o seguinte, Jesus tinha os seus níveis de relacionamentos. Quanto mais íntimo o número ficava, menor. Quanto mais íntimo o número era, menor. E aí, queridos, vem uma lição para nós. Quem são verdadeiramente os nossos amigos? Falo isso muito com meu filho. Pai, não sei o que, o meu amigo. Conheceu ele quando? Ontem. Ok, meu filho, por favor, que isso? Não, não é assim. Não, é meu amigo, trabalha junto comigo. Não, não é assim, queridos. Existem algumas pessoas que não são nossas amigas. Já deram prova de amizade, já deram prova de lealdade. É teu amigo? Só liga para você para fazer do seu ouvido lixo emocional? É teu amigo? Todo mundo tem alguém assim. Não tem ou não tem? Só me procura para fazer de lixo emocional, não é meu amigo. Só me procura para dar má notícia. As boas notícias ele fica com ele, mas para dar má notícia ele me liga. Lixo emocional. É meu amigo? Não é. Só procura quando precisa de você. Precisou, está te procurando. É aquela pessoa que quando você atende o telefone dá até vontade de perguntar, o que você quer? Só liga para te pedir alguma coisa. Não é teu amigo. Irmãos, amigo é muito sério. Ou então aquela pessoa que faz as coisas na moita. Eu sei que aqui não tem quase mineiro nenhum, tá? Sei que aqui não tem mineiro. Eles, inclusive, devem estar familiarizados com o meu sotaque carioca, né? Não tem quase mineiro aqui na moita, né? Amigo sabe o que o outro faz. Fulano é meu amigo. Ih, acabou de comprar um carro zero, nem sabe. Quando eu vi, ele já está passando com o carro. Jesus disse, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo vocês de amigo, porque o amigo sabe o que o outro faz. Poucos amigos nós temos. Pouquíssimos amigos nós temos.
E se você acha que tem muitos amigos, você sofre. Porque na hora da prova vai ver que aquele que você achava que era amigo, não é amigo. Dimensão social. Dimensão social. Dimensão biológica, dimensão pessoal, dimensão social. E, finalmente, a quarta dimensão, a maior de todas, a mais importante de todas, dimensão espiritual. Dimensão espiritual. Deus nos criou nessas 4 dimensões. E o diabo sabe que o ser humano só será íntegro, completo, se ele desenvolver-se nessas 4 dimensões. E por isso ele nos ataca nessas 4 dimensões. Dimensão biológica. O que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por outro lado, o que o diabo faz? O diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Olha só o que ele faz. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Dimensão pessoal. Olha só a dimensão pessoal. Nós lemos em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e disse o seguinte para o homem: domine sobre os animais, domine sobre todos os seres criados. E aí nós vemos 2 coisas acontecendo lamentáveis. Nós vemos plantas dominando o ser humano. Não é verdade? O que é o cigarro? É o tabaco, que vem de onde? De uma planta. E mais 5.000 substâncias nocivas, dominando pessoas. O que é a cocaína? A maconha, marihuana. O álcool vem de onde? O etanol. Da cana. Que coisa, né? O diabo, como é que ele deturpa? Domine sobre os animais. Irmãos, os animais, eles têm a sua função. Eles muitas vezes alegram o ambiente. Veio aqui falando do cachorrinho, né? Para as crianças é muito bom. Mas vamos colocar o animal no lugar do animal. Irmãos, uma vez, tem umas coisas que... olha, isso já aconteceu comigo. Eu tenho cada história de consultório. Eu já falei para você, clínico tem a história, né? A Marta diz assim, escreve um livro, né? Se eu fosse escrever as histórias e as frases que eu ouço, né? Não, é cada frase de efeito. Doutor, olha aqui a xerox que eu fiz do meu pulmão. Fico pensando, será que ele foi colocado na máquina, né, e passou ali, né, na xerox do pulmão dele, né? É comunicação. Não ri não, Adriano. Não ri não. Você tem as suas frases também. Comunicação. E eu já perguntei, quantas pessoas tem na sua casa? 3? É mesmo. Quem? Eu, minha mulher e o cachorro. Um dia desse, na Novo Tempo, estava lá num debate, e o mediador perguntou, e aí, a sua família? Ah, eu, minha esposa e nós temos um filho. Quem é o seu filho? Ele, fulano, o cachorro da família. Por favor, queridos. Olha só. Quando nós fazemos isso, o objetivo aí, por trás, não é elevar os animais, é rebaixar o ser humano ao nível do animal. Animal é animal. Animal é um animal, ser humano é ser humano. Só eu sou a imagem e semelhança de Deus e mais ninguém. Tem cristão entrando nessa. Quantas pessoas tem na tua casa? E inclui o cachorro, é membro da família. Ok, eu amo o cachorro, não tem problema em amar o cachorro. Não estou dizendo isso porque eu não gosto de animal não, tá, gente? Alguém poderá, que tem gente que leva logo... Por exemplo, você vai falar mal do comportamento homossexual, te taxam logo de homofóbico. Não é isso. Vamos logo para outro extremo, não. Mas cada um no seu lugar. Isso é dimensão pessoal. Isso é dimensão pessoal. Dimensão social. Deus criou, olha só como é que Deus lida conosco. Deus criou para a dimensão social, para maximizar a dimensão social do ser humano, a família. E a família ela é composta por quem? Homem, mulher e a sua prole. Essa é a família que Deus criou.
Só no Brasil existem cerca de 16 tipos de família. Uma, Deus criou. As outras 15, o diabo criou. Deus só criou uma. Dimensão espiritual. Nenhuma sociedade, só uma outra observação, nenhuma sociedade, nenhum país, nenhuma igreja é mais forte do que as suas famílias. Essa igreja aqui, ela reflete diretamente no seu poder, o poder das famílias dessa igreja. Mundo espiritual. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém por isso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Maior é o que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Irmãos, embora o inimigo queira destruir o ser humano, em cada uma dessas dimensões, maior é o que está em nós. E vejam bem, para nós finalizarmos, como é que Deus nos trata nessas dimensões? E como Deus cria instituições para nos favorecer nessas dimensões? 3 instituições aqui: sábado, família e igreja. Nas 3 instituições, eu posso desenvolver o meu físico, a minha biologia. No sábado eu descanso. Na família eu tenho desenvolvimento e posso ter maior de todas essas dimensões. E na igreja, nós temos aqui na igreja orientações espirituais em relação ao corpo humano, em relação à saúde. Dimensão pessoal, família. Dimensão pessoal, sábado, quando eu me conecto com o meu Criador e me valorizo como pessoa. Dimensão pessoal, família. Dimensão social, sábado, eu me encontro com meus irmãos, eu me desenvolvo socialmente. Igreja, olha, quer ver uma outra frase errada? A igreja não é um lugar de encontro social. A igreja não é principalmente um lugar de encontro social, mas é um lugar de encontro social também. Também. Essa confraternização, esse abrir o coração, quando nós, aqui na oração intercessória, as pessoas se mostram, se abrem com as suas necessidades. É um lugar de encontro social. E na família. E, finalmente, o espiritual. A dimensão espiritual ou transcendental, essa é a única que pode e deve ter prioridade sobre as demais. Como Deus tratou? Lemos sobre Jó. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem inteiro. Jó era um homem integral. Provavelmente Jó tinha saúde. Tanto que um dos castigos, uma das provas de Jó teve a ver com seu corpo físico. Então era sinal que Jó não estava familiarizado com a doença. Mas deixa eu fazer aqui uma observação. Tem algumas pessoas colocando, gente, e colocam equivocadamente, que não é possível ter uma grande comunhão com Deus estando doente. Não é bem assim. Isaac foi o filho das promessas de Abraão. Isaac morreu como? Cego. Eliseu tinha a porção dobrada do Espírito Santo de Elias, e Eliseu morreu com uma doença incurável. Paulo tinha um espinho na carne. E fulano está doente, está mal com Deus, está mal na comunhão com Deus. Não é isso. Isso é um julgamento errôneo. Mas Jó, tudo indica que ele era saudável. Tanto que o diabo o prova com a doença. Jó tinha uma dimensão pessoal muito grande. Homem bem realizado, respeitado, autoestima lá em cima. Jó tinha uma dimensão social, tinha amigos. Os seus filhos se confraternizavam. E Jó era um homem altamente espiritual, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jesus tratando, ou melhor, Jesus também, né? Mas Deus tratando com o seu povo no deserto, o maná que ele mandava do céu
e a água que saía da rocha, que dimensão? Biológica. Deus preocupado com a provisão, com a subsistência física dos seus filhos. Festas. Deus deu festas ao seu povo, inclusive a maior festa, o sábado. Dimensão pessoal, alegrar o ânimo, o emocional dos seus filhos. Deus dividiu o seu povo em tribos, dimensão social, e Deus conduziu o seu povo durante o dia com a nuvem e à noite com a coluna de fogo, e também havia a Shekinah, dimensão espiritual. Jesus, em São Mateus 6, de 25 a 33, que nós bem conhecemos, ele fala: não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer ou de beber. Eu já estou preocupado com isso, dimensão biológica. Nem quanto ao que haver de vestir. A vestimenta, ela mostra o quê? Interação social. Mas, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todo o restante vos será acrescentado. Irmãos, essa é a dimensão mais espiritual. Aliás, essa é a dimensão mais importante, que é a dimensão espiritual. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse conhecimento que nós temos. E ao longo do dia, mais oportunidades surgirão de que essas dimensões sejam mencionadas e desenvolvidas. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e que Ele nos ajude a nos desenvolvermos do ponto de vista biológico, pessoal, social e, acima de tudo, espiritual, para que possamos refletir a esse mundo o caráter e a inteireza das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. É o nosso desejo, é a nossa oração. Amém. Fiquemos então em pé e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, as bênçãos maravilhosas, ricas e abundantes que o Senhor derrama sobre os teus filhos, o privilégio de estarmos em tua santa casa e, acima de tudo, ó Pai, somos únicos, somos especiais, somos inigualáveis para ti, e o Senhor se preocupa com os teus filhos nos mais variados aspectos das nossas vidas. Pai, cuida da saúde dos teus filhos. Cuida, Senhor, da mente dos teus filhos. Cuida, Senhor, dos relacionamentos sociais dos teus filhos. E, acima de tudo, ó Pai, desenvolva em nós uma vida espiritual que possamos dignamente refletir o teu santo caráter. Menor aqui nessa igreja, que todos, ó Pai, estejam unidos na missão de levar o teu evangelho a esta cidade. Pai, tudo isso nós te suplicamos, te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo
Nós vamos ter agora um intervalo. Vocês podem se relaxar um pouquinho. Nós vamos retomar a programação da vigília às 2h da tarde. Então, são quase 30 minutos. Se alguém trouxe comida, quer comer aqui, pode usar o basement lá embaixo para comer, não há problema. Esse é o horário próprio para isso. E depois, 2h, retornem aqui no santuário. Nós vamos continuar a vigília, as orações, o estudo, até o final da programação.